Energia cinética. Um corpo em movimento possui uma forma de energia associada a esse movimento, denominada energia cinética. Toda massa de um certo objeto em movimento pode provocar algum tipo de efeito em outros objetos, como deformações, estragos, ações, etc. Massa e suas unidades de medida. Como é que você chama? Érica. Érica, eu vou te fazer uma pergunta. O que é massa de um corpo? Massa de um corpo é tudo que a gente tem no nosso corpo. Vamos dizer assim, a massa seria os órgãos, a pele, nosso peso, entre aspas, né? Massa é quantidade de matéria. Pelo que eu entendo, massa é quantidade de matéria. Massa de um corpo é o espaço que ela ocupa no espaço. A massa, por exemplo, o peso que a gente tem num dado espaço. No caso, a gente não teria o mesmo peso que a gente tem aqui na Lua, por exemplo. Depende da gravidade também. É um negócio que a gente usa pra fazer pastel. E pizza, essas coisas. Massa é a quantidade de matéria do corpo. Uma das formas de se definir massa é pela quantidade de matéria que ela possui. Numa balança de 2 pratos, a massa de um corpo desconhecido pode ser determinada pela comparação entre o mesmo e uma massa padrão. A massa de um corpo tem como unidade de medida mais comum o grama, o quilograma e a tonelada. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade adotada é o quilograma. Comparação de algumas massas. Massa, 70 milhões de quilogramas. Massa, 5.000 quilogramas. Massa, 200 quilogramas. Massa, 60 quilogramas. Massa, 0,003 quilogramas. Corpos em movimento e repouso. A massa tende a resistir às alterações no seu estado de movimento ou de repouso. Esta é uma outra maneira de conceituarmos massa. Essa propriedade dos corpos é denominada de inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A garrafa e o disco flutuador possuem massa, isto é, inércia. Velocidade e suas unidades de medida. Para se medir a velocidade constante de um corpo, usamos a expressão velocidade é igual a distância sobre o tempo, e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas é metro por segundo. Usamos as unidades quilômetro por hora para velocidade em nosso cotidiano. Se uma pessoa correndo possui uma velocidade constante de 5 metros por segundo, significa que a cada segundo de movimento ela percorre uma distância de 5 metros. Assim, também um carro com velocidade média de 60 km por hora desloca-se 60 km em 1 hora de movimento. Tabela comparativa de algumas velocidades de animais. Velocidades máximas aproximadas de algumas espécies de animais.
relação da energia cinética de um corpo com sua massa. Material: 2 caminhões de brinquedo, 200 gramas e 400 gramas. Uma rampa, 2 molas. Ao serem abandonados de uma mesma altura, simultaneamente, os caminhões chegam ao seu final com uma mesma velocidade, o que é verificado pelo fato de terem percorrido a mesma distância no mesmo tempo. Ao serem abandonados de uma mesma altura, os caminhões chegam ao seu final com uma mesma velocidade. Porém, o caminhão com o dobro de massa provoca uma compressão maior na mola. Isso ilustra que esse caminhão possuía uma energia cinética 2 vezes superior em relação ao outro caminhão. Assim, temos que a energia cinética de um corpo é proporcional à sua massa. Relação da energia cinética de um corpo com a sua velocidade. Material: esferas de metal, mesma massa, rampa. A segunda esfera possui velocidade 2 vezes maior do que a primeira. As esferas possuem a mesma massa e velocidade, uma o dobro da outra. Isso pode ser verificado pelo tempo que gastam para atingir o anteparo no final do plano horizontal. A que foi solta da altura maior gasta metade do tempo para atingir o anteparo, indicando que ela possui o dobro da velocidade que a primeira. As esferas possuem a mesma massa. Contudo, a que chega no final da rampa com velocidade 2 vezes maior, irá provocar um deslocamento 4 vezes superior com relação a outra esfera que possuía metade da velocidade. Isso ilustra que a energia cinética de um corpo é proporcional ao quadrado de sua velocidade. Dobrando-se a massa, mantendo-se a velocidade constante, a energia cinética fica também dobrada. Triplicando-se o valor da massa, a energia cinética também aumentará 3 vezes. Ou seja, a massa de um corpo em movimento e sua energia cinética são grandezas físicas diretamente proporcionais. Para um mesmo objeto, dobrando-se a velocidade, sua energia cinética fica quadruplicada. Triplicando-se a velocidade, a energia cinética aumentará 9 vezes, ou seja, a energia cinética é proporcional ao quadrado de sua velocidade. O valor da energia cinética de um corpo em movimento é dado pela expressão energia igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa expressão pode ser deduzida quando calculamos a energia que foi utilizada para imprimir a velocidade referida ao objeto considerado. Ou seja, se o objeto estava em repouso e ganhou a velocidade referida v, foi necessária a realização de um esforço mecânico sobre ele, produzido por uma fonte de energia. Medida da energia no Sistema Internacional de Medidas. A aplicação das unidades de medida da velocidade e da massa para obter a unidade de medida da energia cinética, produto das unidades quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, é chamado no Sistema Internacional de Unidades de Medidas de Joule.